de número 16. Salmo de número 16. Nós vamos ler esse texto e vamos meditar nele em nome do Senhor. Salmo de número 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem minhas divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, e estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, não permitirá que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra, na tua direita, delícia perpetuamente. Que Deus assim abençoe a sua vida poderosamente no nome do Senhor Jesus. Lemos o Salmo de número 16. Deus, por definição, Ele é o Criador. Deus, ele é conhecido em muitas religiões como aquele que criou. Não há povo na terra desde o início dos tempos contados, antes que os homens eles escrevessem, antes que os homens eles contassem de maneira escrita a sua história, quando as histórias da humanidade eram contadas de pai para filho, através de homens e mulheres mais velhos, quando a tradição era trazida ao coração dos mais novos, através da experiência dos mais velhos, em todos os povos, em todos os tempos, em todas as eras, em todos os cantos da terra, todos os povos, eles são unidos em um só ideal. O ideal que existe sim um Deus que criou todas as coisas. Mesmo os povos que criam e creem que há e que existem muitos deuses, todos eles sem exceção, eles acreditam que existe o Deus dos deuses, acreditam que existe aquele que está sobre todos, acredita que há um Deus que no início das eras, pela força do seu poder, pela grandeza da sua glória, ele criou, ele gerou outros deuses. Portanto, se há algo que une a raça humana, é esse ideal de Deus, é essa ideia que Deus é aquele que governa todas as coisas. Quando nós voltamos os olhos para a palavra de Deus, quando nós voltamos os olhos para a Bíblia, nós vemos que Deus, por definição, é o Deus que é o Criador e é o mantenedor de tudo que há. É o Criador, é o mantenedor de tudo que existe. É aquele que governa com sabedoria cada detalhe. É aquele que determina com cada sentimento diferenciado e com cada toque sublime aquilo que deve estar colocado em um ponto definido. Não há desordem em Deus, não há causa em Deus, não há acaso em Deus, não há filhos não gerados, não há filhos não escolhidos, não há filhos que Ele não fez, não há filhos que não foram planejados do Senhor. Deus é o Deus da ordem, Deus é o Deus da glória, Deus é o Deus da beleza, Deus é o Deus da arte, Deus é o Deus que ama o belo. Por isso, quando Deus ele termina de criar tudo que há e tudo que existe, ele olha para a beleza e glória da sua criação e diz que tudo aquilo é muito bom. Em Deus não há falha, em Deus não há injustiça, em Deus não há falta de ordem, em Deus não há falta de alegria, em Deus não há falta de nada, porque Deus por si só é o tudo que nós precisamos, é aquele que mantém a nossa vida e aquele que faz com que a nossa vida não só exista, não só permaneça, mas seja uma vida que tem sentido, que tenha porquê e tenha propósito. Por isso, quando nós olhamos para a Bíblia, vemos que Deus é aquele que arquitetou tudo que existe.
Deus construiu tudo que aí e existe, e Deus mantém governando soberana e poderosamente tudo que Ele criou. Portanto, Deus ele é onipotente, Deus ele é onipresente, Deus ele é aquele que faz todas as coisas por ser onisciente. Deus tudo pode, Deus tudo faz e Deus tudo sabe. E Ele compartilha conosco essa grandeza, e Deus compartilha conosco essa glória toda através da sua palavra. Quando nós lemos os Salmos, e o Salmo de número 16, ele é maravilhoso para nós, porque para o salmista Deus é mais do que todos esses atributos, como se esses atributos fossem poucos, como se esses atributos fossem mínimos, como se o atributo de dizer que Deus é o Deus, que é o Criador e mantenedor de cada um de nós, mas o salmista diz sim, Deus ele é tudo isso, mas Deus é além, Deus é muito mais do que o Deus que criou todas as coisas em todas as eras. Deus não é apenas aquele que criou e mantém toda a sua criação e criatura, mas Deus ele é o Deus que é o Senhor. Uma outra característica, uma outra marca de Deus é apresentada no Salmo 16, é o senhorio do Senhor. E a ideia bíblica do senhorio de Deus é uma ideia que caminha de mãos dadas com a ideia do Deus que é soberano, é o Deus que não só governa, não só domina sobre todas as coisas, mas é o Deus que não perde o governo, não perde o controle de tudo que há. Por isso, nesses dias tão conturbados, nesses dias tão agonizantes e angustiantes em que a humanidade está colocada, nesses dias tão confusos, tão perplexos, nesses dias tão sem perspectiva e tão sem alegria, com os olhos tão apagados que a humanidade está vendo o futuro, nós podemos ver em Deus um Deus que é o Senhor, é um Deus que governa e governa com doçura, com bondade, com criatividade e com o cuidado de um pai amoroso. O contexto do salmista mostra Davi como aquele que já era o Senhor, aquele que já era o chefe, aquele que já era o líder, que era o comandante de um povo, de uma família. Ele tinha permissão sobre a vida das pessoas, ele era aquele que governava sobre todas as vidas e sobre todas as pessoas, ele tinha um poder absoluto sobre a vida das pessoas. Porém, o Davi, que já era o rei de Israel, o Davi que já era todo poderoso enquanto o rei de uma nação, o Davi que não era apenas um rei sentado num trono, mas Davi que era um general, Davi que era um homem de guerra, Davi que era um homem cheio de autoridade, porque ele ia à frente no campo de batalha, ele que poderia apenas ter os seus servos diante de si, ele se apresenta diante de Deus não como um grande homem, mas ele se apresenta diante de Deus como um servo. Por isso, a primeira lição, se fôssemos resumir todo o Salmo 16, a primeira lição e mais importante que nós devemos ter quando falamos de senhorio de Deus é entendermos que em Deus não há grandes servos, apenas um grande Senhor. Nós somos todos pequenos servos de um grande Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz que ele era apenas um servo inútil, porque ele fez apenas o que deveria ter feito. Ou seja, quando nós nos dispomos, quando nós nos colocamos, quando nós fazemos aquilo que nós temos que fazer para a glória do Senhor, o Senhor aparece, o Senhor é glorificado, o Senhor se mostra grandioso, o Senhor se mostra aquele que tem todo o domínio e não nós. Por isso, a Bíblia em muitos momentos ela diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. A glória, a honra, o poder, a majestade são e pertencem hoje e sempre ao Senhor. O livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, ele termina exatamente dando graças e glórias a Deus como Deus que é. Portanto, o salmista Davi, ele chama Deus de Senhor, mas muito mais, não era o Senhor do outro, não era o amo do outro, não era aquele que era soberano sobre a vida do outro. Ele em todos os momentos chama Deus de meu Senhor.
eu não sei, ele, em outras palavras, Davi está dizendo a nós, eu não sei se Deus é o seu Deus, eu não sei se Deus é o seu Senhor, eu não sei se Deus ele domina sobre a sua vida, eu não sei se Davi estava dizendo para você ou para mim, mas ele estava dizendo para ele, Deus é aquele que estava dominando sobre a vida de Davi, e ele convida a cada um de nós a nos colocarmos diante desse Deus que governa todas as coisas, porque vale a pena ser dominado por um Deus que demonstra amor, cuidado, misericórdia, graça, um Deus que demonstra reconciliação, um Deus que nos reaproxima dele a cada momento e a cada manhã. Então, irmãos, em nome do Senhor, nós somos convidados a demonstrar que Deus ele é o nosso Senhor. Quando lemos o Salmo 16, portanto, nós temos que perguntar ao nosso coração, quando é que Deus é o meu Senhor? Quando é que eu demonstro que Deus ele é o Senhor da minha vida? Em primeiro lugar, no versículo 1, nós vemos que Deus é o meu Senhor quando ele é o único e suficiente da minha vida. Deus ele é o meu Senhor quando ele é o único e suficiente da minha vida. Não há lugar para mais ninguém, não há lugar para nenhum outro, não há lugar para outro Deus, não há lugar para mim mesmo, não há lugar para uma auto-idolatria, não há espaço para eu colocar a minha expectativa, a minha esperança em nenhuma outra pessoa, em nenhum outro poder, em nenhum outro caráter, em nenhuma outra personalidade, em nenhum outro poder, em nenhum outro governo, senão o governo soberano do Senhor. O homem mais poderoso da terra não é soberano nem sobre a sua vida. Nós trocamos a ideia e invertemos aquilo que nós chamamos de poder e achamos porque um homem ou uma mulher está colocado ou foi elevado a uma posição de destaque na sociedade. Isso é sinal de poder, mas nenhum poder é dado aos homens se do céu não fosse lhe dado. É isso que Jesus fala a Pilatos, quando no momento de maior agrura, no momento de maior sofrimento, no momento de maior abandono, no momento de colapso, de caos, no momento em que era o momento de Jesus falar, eu sou inocente, Jesus se cala diante de Pilatos e Pilatos diz, mas você não sabe que eu tenho o poder de libertar você, eu tenho o poder de mandá-lo para a cruz ou libertar você. E nesse momento Jesus ele libera uma palavra extremamente poderosa sobre a vida de Pilatos, sobre mim e sobre você também. E Jesus diz, Pilatos, nenhum poder você teria se do alto não tivesse sido lhe dado. Portanto, Deus ele não entrega, Deus ele não subordina, Deus não confere, Deus não empresta, Deus não compartilha o poder que é dele, a glória dele, a honra que é dele, a maravilha que é dele, você que é dele. Portanto, quando nós queremos que Deus seja o nosso Deus, e se nós queremos, ao olhar para o espelho da nossa alma e percebermos se Deus e responder ao nosso coração, será que Deus, ele é o Senhor da minha vida? Nós temos que primeiramente ter o mesmo entendimento que o rei Davi teve. Deus é o meu Senhor quando ele é o único e suficiente da minha vida. Não há mais outra força, não há mais outra luz, não há outra energia. Deus é Deus, Deus ele é único em sua graça, força, justiça e amor. Ele não tem comparação. Por isso, os próprios salmistas, eles chamam Deus de Deus, que é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, dizendo em outras palavras, mesmo que você acredite em outros deuses, mesmo que você acredite em outros céus, mesmo que você acredite em outras energias, mesmo que você acredite em outras forças, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, por ser único em graça, força, justiça e amor, esse Deus, o Deus que se revelou a nós pela sua palavra, é o Deus que é o Deus dos deuses. Mesmo que você creia em outro Deus, o Deus que se revelou em Jesus Cristo é o Deus que é seguido pelos próprios deuses.
Por isso, quando é que Deus é o meu Deus? Quando Deus é o meu Senhor? Quando o Senhor é o único e suficiente na minha vida? Quando nos momentos de maior debilidade, de maior crise, de maior tormento, de maior situação de crise, por maior instabilidade que se apresente na minha vida, o Senhor é aquele suficiente em que eu deposito a minha fé, a minha esperança, o meu amor, a minha confiança e persevero nele, porque ele tem sido perseverante na minha vida, segurando e amparando-me com a sua destra fiel. Por isso, quando nós continuamos o texto do Salmo de número 16, quando é que Deus ele é meu Senhor? Deus é o meu Senhor quando ele é a minha maior riqueza. Deus ele é o meu Senhor mesmo quando ele é minha maior e suficiente riqueza. O versículo 2 ele fala exatamente sobre isso. Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor, e outro bem não possuo, senão a ti somente. A maior riqueza que o salmista tinha era o Senhor. Ele era um rei. Ele não era um servo, ele não era um escravo, ele não era o pedinte à beira da estrada, ele não era um pobre lavrador, ele não era alguém que tinha que trabalhar duramente do nascer do sol ao pôr do sol para juntar poucas moedas que mal lhe daria para se alimentar a si e a sua família. Ele era o rei, ele era o general, ele era o amado, ele era aquele que era o amigo de Deus, ele era um homem que era segundo o coração de Deus, ele era aquele que o povo de Israel tinha uma admiração profunda, ele é aquele que o povo de Israel dependia, e não só Israel dependia, como Davi também era temido pelos outros povos, porque sabia que através de Davi o poder de Deus se demonstrava como um homem de guerra, como um general que era poderoso nas batalhas, porque o Senhor era o seu escudo e fortaleza. Mas Davi ele não se escora, Davi ele não se esconde atrás daquilo que ele era, daquilo que ele possuía, daquilo que ele sabia, dos seus graus, do seu nome, do seu conteúdo, da sua experiência, dos seus contatos. Ele se esvazia de tudo para dizer: Deus é a minha maior riqueza. Que maravilhosa pobreza é essa que nós podemos declarar diante do Senhor, dizendo: Deus, eu não sou nada, eu sou menos que pó e cinza, mas o Senhor me enriquece, porque a tua riqueza é a minha, porque a tua riqueza é a tua presença em mim mesmo, e o Senhor presente em mim, isso que me faz rico. A riqueza, ela se guarda, se aplica para que cresça, para que se torne maior. É assim que as pessoas elas enriquecem, porque elas estão guardadas pelo Senhor, elas estão aplicadas pelo Senhor, elas estão abençoadas pelo Senhor. Deus ele é meu Senhor quando ele é minha maior riqueza. As pessoas elas têm se enriquecido financeiramente, o que não há pecado nisso. As pessoas têm enriquecido culturalmente, o que não há pecado nisso. As pessoas têm enriquecido em amizades, o que também não há mal e pecado nisso. Mas nós vivemos um tempo em que nunca as pessoas foram tão pobres de Deus, tão pobres do conceito de Deus, tão pobres da palavra de Deus. As pessoas sabem sobre Deus, mas não sabem nada do que é viver com Deus. As pessoas elas conhecem Deus apenas teoricamente. Elas nunca vivenciaram, elas nunca tiveram intimidade, elas nunca tiveram proximidade, elas nunca sentiram a doçura de experimentar o contato real, verdadeiro, transformador e amoroso de viver ao lado do Senhor. Por isso, Davi ele se despe, ele se desnuda de si, do que tinha, do que sabia e das suas experiências, e se veste apenas com a riqueza do Senhor, porque Deus é o meu Senhor quando ele é a minha maior riqueza. O grande problema é que hoje as pessoas abriram mão do que Deus é, abriram mão da riqueza de conhecer o Senhor e abrigam-se apenas naquilo que elas são. Elas se desdespem e se despojam de toda a palavra do Senhor, do cuidado e do trato de Deus, e se arvoram, se orgulham daquilo que possuem, daquilo que possuirão e daquilo que sabem. Se orgulham do nome e da história. A nosso nome e a nossa história nada é se o Senhor não for o centro da nossa vida. Passaremos, assim como o escritor aos Eclesiastes, no capítulo 3,
ele diz que não há nada de novo debaixo do sol. E tudo acontece porque tudo tem o seu tempo determinado. E é tempo de nascermos, de morrermos, de abraçarmos, de nos afastarmos. Tempo de guerras, tempos de paz, tempo de ficar doente, tempo de se curar, tudo. E ele termina dizendo: não há nada de novo debaixo do sol, porque aquilo que há hoje já aconteceu ontem, e aquilo que vier a acontecer amanhã já aconteceu hoje. Portanto, nós devemos viver cada dia na dependência do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. E quando nós entendemos que é Deus quem zela por nós, que é Deus que cuida de nós, que é Deus que providencia um prato de comida para nós, que é Deus quem nos dá um copo d'água para dessedentarmos a nossa vida, quando nós nos entregamos e humildemente reconhecemos que nada somos sem o Senhor em nós, nós vivemos uma vida muito mais feliz, uma vida muito mais próspera. E lembre-se que prosperidade pouco ou nada tem a ver com o dinheiro, mas tem a ver com a riqueza da presença do Senhor em nós. Por isso, Deus é o meu Senhor quando Ele é minha riqueza e quando é minha única e suficiente riqueza. Versículo 3 ainda ele diz que Deus, Ele é o meu Senhor quando eu amo estar entre os irmãos. O versículo de número 3 é maravilhoso porque mostra quanto aos santos que há na terra, o povo de Deus, são os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. É prazer no povo de Deus, é prazer em estar entre o povo de Deus, é prazer de termos momentos tão gloriosos quanto esses que nós estamos aqui, irmãos e irmãs queridos de outros lugares que eu nunca poderia vê-los e conversar com você, e eu estou conversando graças ao cuidado de Deus, ao amor de Deus, à provisão de Deus, à sabedoria de Deus, ao amor de Deus que é derramado em nosso coração. Todo o meu prazer, ele diz, toda a minha alegria, a ideia de alegria, uma alegria perpétua, uma alegria maravilhosa, uma alegria gostosa, uma alegria que nos alimenta, uma alegria que nos faz bem, uma alegria que nos enche de vitória, uma alegria que nos enche de força, de ânimo, de vigor, diante de toda e qualquer situação, porque aquele que faz parte da família de Deus, aquele que faz parte da família da fé do Senhor, nunca está sozinho, ele nunca será um órfão, porque Jesus nos diz, ainda que um pai e uma mãe se esqueça dos seus filhos, eu jamais se esquecerei do Senhor. O Senhor nos deixando essa palavra no Velho Testamento, e Jesus mesmo, através da sua própria palavra, ele nos revela nos evangelhos como uma de suas últimas promessas, que eu, Jesus, não vos deixarei órfãos, não vos deixarei sós, deixarei com vocês o meu Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus faz com que a gente não se sinta só, faz com que a gente não seja único no mundo, mas se sinta parte do povo glorioso, vitorioso, alegre, festivo da família do Senhor. Por isso, quanto eu amo os meus irmãos, quanto eu amo o povo de Deus. Deus, Ele é meu Senhor quando eu tenho amor em estar com os irmãos. Nada é mais importante, nada é mais urgente. Por isso a igreja, ela tem que ser coletiva, a igreja é celebrativa. Não existe a igreja de Jesus Cristo de uma pessoa, não existe a igreja de Jesus Cristo de duas pessoas, não existe a igreja de Jesus Cristo com uma família só. Se uma família só se reúne e diz, nós vamos nos afastar e vamos viver sós, isso é tudo menos a igreja. Uma das provas que nós damos ao próximo e ao nosso coração, primeiramente e acima de todas as coisas, é o desejo que eu tenho e o meu prazer em estar com o povo de Deus. Porque onde o povo de Deus está, ali o Espírito Santo de Deus está. E onde o Espírito do Senhor está, ali é a festa, ali é a alegria, ali é a vitória, ali é recomeço, ali é a restauração, ali é a cura. O Salmo de número 1 diz que quando o homem do Senhor, ele ouve a palavra do Senhor, o Deus fala com ele de uma forma maravilhosa. O Salmo 23, que é o Salmo do bom pastor, diz que o Senhor é o Deus que nos leva em lugares de descanso, águas de descanso, descedenta a nossa alma, nos alimenta. E é interessante essa mesma figura refletida em vários salmos e em muitos textos, dizendo que a igreja, o povo do Senhor reunido,
é o rebanho do Senhor. É ali que o Senhor, nosso supremo pastor, nos ajunta, nos reúne e nos alimenta, nos faz descansar, dessedenta a nossa alma e faz com que nós tenhamos a paz de saber, da certeza que o Senhor, o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, o nosso bom pastor, Ele vela, Ele zela e Ele protege cada um de nós. Não é sozinho, é o povo de Deus. Mas o texto continua ainda no verso 7. Deus, Ele é o meu Senhor quando eu permito que Ele me aconselhe. O versículo de número 7 é maravilhoso porque ele diz: eu bendigo, eu louvo, eu exalto ao Senhor, porque Ele me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Deus, Ele é meu Senhor e é Senhor da minha vida quando eu permito que Ele me aconselhe. Eu tenho um coração ensinável. Essa é uma característica do Filho de Deus. Nós temos um coração dócil a ser ensinado. Ensinado pelo Senhor, pela Sua palavra. Ensinado pelo Espírito Santo que fala ao nosso coração. Ensinado pelo exemplo de homens e mulheres mais santos do que nós, não menos santos. Não menos conhecedores, não menos frequentes, não menos leitores, não. O nosso alvo, nosso objetivo é vivermos à sombra do Senhor, à sombra do Altíssimo nós somos protegidos. Jesus diz que a marca do discipulado não é aquele que corre para um lado, corre para o outro, não é aquele que faz sinais e maravilhas, não é aquele que faz mais do que o irmão, não é aquele que é mais importante que o irmão, não é aquele que tem mais dons ou talentos que o seu irmão. Pelo contrário, Jesus disse: você quer me seguir, se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. O discípulo é um seguidor, é aquele que vem atrás do mestre e segue nos caminhos aplainados, nivelados, abençoados e poderosos de Jesus. Por isso, se eu sou discípulo de Jesus e Jesus é o meu Senhor, eu permito que Ele me aconselhe. O meu coração é ensinável, é aconselhável pelo Senhor. Não, Deus é apenas um assinador daquilo que eu desejo. Eu tenho meus sonhos, tenho meus projetos, faço tudo o que eu quero fazer e depois eu apresento diante de Deus, digo: Deus, essa é minha vida, aprove. Deus, esses são os meus relacionamentos, aprove. Deus, isso é o que eu decidi, aprove. Deus, este é o negócio que eu resolvi fazer, aprove. Ou as coisas dão errado dentro do nosso planejamento, dentro daquilo que a gente queria, as coisas não aconteceram porque nós não pedimos o conselho de sabedoria do Senhor, e depois que as coisas não dão certo, nós dizemos: Deus, me ajude, Deus, conserte. Mas quem errou? Foi Deus ou fui eu? Fui eu. Por isso, o salmista no verso 7 diz que Deus, Ele é o meu Senhor, e isso é uma marca para o próximo e acima de tudo para mim mesmo, quando eu permito que Deus me aconselhe em todos os momentos. Por isso, a oração que nós mais devemos fazer por nós mesmos é: Deus, o que eu devo fazer? Deus, como eu devo fazer? Como eu devo executar? Deus, eu devo falar ou eu tenho que me calar? Há momentos de partir, há momentos de ficar, há momentos de nós prosseguirmos na caminhada, mas há momentos de nós ficarmos. Um exemplo apenas para nós mantermos num exemplo só, o exemplo no livro de Êxodo, quando o grande líder Moisés, ele se apresentava diante de Deus em favor do seu povo. Em tantas e tantas oportunidades, Moisés se apresenta diante de Deus em favor, em nome do povo, e diz: Deus, o que nós vamos fazer? Porque se o Senhor não for a mim, e essa frase, essa expressão de Moisés, eu tento imitar na minha vida, quando ele diz: porque eu só vou se o Senhor estiver à frente, eu não vou atrás, eu só vou se o Senhor for à frente, eu não vou deixar o Senhor atrás de mim, eu não vou e depois puxo o Senhor.
Eu não vou fazer com a minha força, com a minha sabedoria, que não é nada. Eu não vou fazer com os meus recursos, mexendo com as pessoas, ou mexendo com as pessoas que estão à minha volta, ou com aquilo que eu sei fazer, com aquilo que eu domino. E depois, se tudo der certo, eu peço para o Senhor abençoar. Ou se tudo der errado, eu peço para o Senhor consertar. Mas a oração de Moisés é uma oração modelo para mim e para você. Porque diz: Senhor, eu só vou se o Senhor for à frente. E se o Senhor falar para a gente ficar, eu ficarei. Se o Senhor falar para marchar, eu marcharei. E um dos textos que eu acho extraordinário é quando o povo sai do Egito, caminha já há algum tempo, e diante do povo está o mar. E atrás do povo está todo o exército de Faraó. E Moisés mais uma vez faz essa oração: Deus, o que é que a gente faz? E Deus dá uma ordem estranha, ao mesmo tempo mais poderosa, e diz: diga ao povo que marche. O grande problema é que o povo só podia marchar para frente, e diante do povo estava o mar. Por isso, quando eu obedeço ao Senhor, quando eu me entrego ao Senhor e eu permito que Ele me aconselhe, mesmo que Ele me mande caminhar em direção ao mar, quando eu sou obediente ao chamado do Senhor, obediente ao conselho do Senhor, eu posso caminhar em direção ao mar, porque se Deus que é Senhor, Ele governa sobre céu, sobre terra, sobre tudo que aí existe. E quando o povo chegou diante do mar, o mar se abriu e eles passaram a pés enxutos. Por quê? Porque eles foram obedientes antes de fazer. E quando a ordem foi dada, eles cumpriram à risca. A obediência gera frutos bons, a desobediência, ela gera frutos dolorosos e muitas vezes eternos. Mas o texto ele continua dizendo no versículo de número 9 que Deus, Ele é o meu Senhor, quando eu confio e entendo que nem a morte pode abalar o meu coração. Versículo 9, ele é desafiador a nós, porque ele diz assim: alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Quando eu confio e entendo que nem a morte pode abalar o meu coração, a morte certamente é o mais trágico dos acontecimentos humanos. Nada pode ser mais doloroso, mais marcante, mais traumatizante na nossa história do que a própria morte. Nada nos marca mais cruel e tristemente do que a morte de pessoas próximas e queridas do nosso coração. Mas quando nós confiamos no Senhor e quando Deus ele é o nosso Senhor, a gente entende que nem a morte pode abalar o nosso coração. Aliás, quando nós lemos a respeito da morte, em nenhum momento a Bíblia ela narra a morte dos filhos de Deus como algo terrível, como algo avassalador, como algo destruidor, como algo que nos arrebate da mão do Senhor. Pelo contrário, o próprio salmista diz que a morte dos santos do Senhor são motivo de alegria para o Senhor. Por quê? Porque Deus está recebendo em casa de volta um dos seus filhos amados. Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, ele canta um hino de louvor e exultação ao Senhor, dizendo: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. A vitória de Jesus na cruz, a vitória de Jesus na sua própria ressurreição. Nós somos salvos porque Cristo morreu e ressuscitou por nós. Por isso, nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem as forças do presente, nem do porvir, nem os céus, nem a terra, quem poderá nos arrebatar, quem poderá nos afastar, quem poderá nos tirar das mãos do Senhor? Esse mesmo Deus que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou em nosso lugar, você acha que Ele te deixará derrotado eternamente nas garras mortais, negras e silenciosas da morte? Óbvio que não. Tragada foi a morte pela vitória. Por isso, querido, em nome de Jesus, o salmista ali entendia algo que deve ser muito presente em nós.
E nesses dias tão turbulentos em que a humanidade está mergulhada, em que a morte está tão presente de tantas pessoas, especialmente daqueles homens e mulheres que trabalham em setores ligados à saúde pública, e o medo e o receio são notados em seus corações, nada disso pode nos abalar, porque a nossa vida pertence ao Senhor. O máximo que a morte pode fazer por nós é abreviar o nosso reencontro com o nosso Criador. Por isso, aquele que está nas mãos do Senhor, ele tem apenas lucro na vida. Quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Por isso, tenham esperança, expectativa e paz com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que nos conforta, a palavra do Senhor que nos anima, a palavra do Senhor que nos faz ser mais do que vencedores e vitoriosos para a glória do Senhor. Por fim, a palavra do Senhor ainda nos diz, no versículo de número 11, Deus, ele é meu Senhor quando eu permito que ele me mostre, o ameno e o leve da sua presença. Nós vivemos apenas com uma tendência natural e terrível de ver o mais feio, o mais escuro, o mais cinzento, o mais turvo da vida, o negativo da vida, o cruel da vida, o desesperançoso que a vida pode nos dar, a fadiga e a crueldade da vida. Nós estamos, infelizmente, mergulhados e acostumados a ver o pior que a vida e a humanidade podem nos oferecer. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, Deus, ele é meu Senhor quando eu permito que Deus me mostre o belo e o ameno que a presença dele me oferece. Por isso, o versículo de número 11, ele usa 3 expressões que são figuras do céu, figuras da glória e do gozo eterno, que nós podemos, ainda que por pequenas gotas, apenas por uma pequena fração, experimentar no hoje, no aqui e agora da presença do Senhor. Mas ele usa expressões como caminhos de vida, plenitude de alegria e delícias perpetuamente. São figuras da glória, figuras do céu, figuras do lar eterno, porque nenhum de nós, por melhor que seja a nossa vida, andamos plenamente em caminhos de vida. Nenhum de nós, por uma vida mais espetacular que tenha, por uma vida mais equilibrada que tenha, por uma vida mais equilibrada em qualquer área, em todas as áreas e esferas, nenhum de nós tem uma alegria plena, uma alegria em que não pode ser roubada nenhum momento e nenhum detalhe da nossa alegria. Nós temos momentos de alegria permeados por momentos de profunda angústia e tristeza, momentos de vitórias profundas, momentos de vitórias indescritíveis, mas momentos em que a tristeza, a angústia e a agonia se apoderaram e nos perturbaram profundamente e dolorosamente. Por isso, plenitude de alegria é uma expectativa que nós temos na presença do Senhor. Por isso, plenitude de alegria é uma experiência que nenhum de nós nesta vida ainda experimentou. Delícias perpetuamente, gozo perpétuo, eterno, infindável. A figura do céu, ela inunda o nosso coração dessa expectativa e desse desejo de estarmos eternamente na presença do Senhor. Mas enquanto esse dia tão poderoso, esse dia tão glorioso não chega até nós, Deus, ele tem que ser o nosso Senhor. Ele tem que ser a riqueza da nossa vida. Ele tem que ser o único suficiente na nossa vida. Ele tem que gerar paz em nosso coração. Ele tem que nos aconselhar. Ele tem que ser aquele que nós confiamos e colocamos a nossa vida e a nossa morte. É aquele em quem nós permitimos que demonstre no meio dos jardins mais mal cuidados as flores mais belas, para que assim a gente possa, no meio de tanta angústia, perceber o ameno e o belo da presença gloriosa e transformadora do Senhor. Que Deus assim traga todo o ânimo ao seu coração,
Que Deus traga toda a paz ao seu coração, que Deus traga todo o refrigério à sua alma e que você possa, dia a dia e manhã após manhã, receber o melhor do Senhor. Que Deus te abençoe poderosa e diariamente, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu quero orar pela sua vida, colocando a sua família na presença excelsa, maravilhosa e gloriosa do Senhor. Mais uma vez, que Deus abençoe você e Deus abençoe sua família. Como é bom estarmos juntos, como é bom sabermos que o Deus que é o nosso Senhor, sendo tão excelso, tão sublime, tão grandioso e tão glorioso, Ele se inclina e Ele vê você e sabe quem você é. Sabe da sua dor, sabe do seu sofrimento, sabe da sua angústia, sabe dos seus desejos e planos, que cada um possa estar na presença do Senhor. Você não está sozinho. O Senhor está com você e eu tenho orado pela sua vida. Saiba disso, em nome de Jesus. Vamos orar? Glorioso e amado Senhor, obrigado, Pai, por estarmos juntos. Obrigado, Deus, pela Tua maravilhosa graça que um dia nos alcançou. Obrigado, Deus, pela Tua graça que maravilhosamente a cada dia e a cada manhã se renovam com a misericórdia do Senhor. Colocamos mais uma vez o Teu povo na Tua presença e pedimos, ó Deus, que assim sejamos guiados por Ti. Colocamos a vida da Nilza Antunes, colocamos a vida da Andréia Amaral, da Michele também, da Rita, pedimos pelos profissionais de saúde, colocamos, ó Deus, mais uma vez a vida da Fernanda e do Rodolfo, a vida da nossa irmã Ruth e tantos outros, ó Deus, que carecem da visitação e do milagre do Senhor. Abençoe de forma muito especial, pedimos as crianças e os idosos, que sejam, ó Deus, abençoados e protegidos por Ti. Colocamos, ó Deus, desde o presidente da República até cada um de nós, na Tua presença e pedimos a misericórdia e a direção do Senhor. Fala ao nosso coração, ó Deus, porque Tu és o Senhor e nós somos Teus servos e nós queremos ser servos dóceis e obedientes do Senhor, porque na Tua presença há delícias perpetuamente. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos anima, que nos abençoa e que alimenta a nossa alma. Visito, ó Deus, cada um dos meus irmãos e irmãs, cada um no seu lar, que suas vidas e famílias sejam abençoadas e prosperadas pelo Senhor. Em nome e por amor de Jesus que oramos e agradecemos. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas e eternas consolações que há apenas do Espírito Santo de Deus, seja derramado sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, hoje e sempre, para a glória de Jesus.